Olá, está começando o seu Papo Supra em edição especial, um programa da TV Supra em canal de comunicação da União Planetária. A minha entrevistada de hoje é uma sobrevivente da guerra. Nascida em Angola, na África, ela mora no Brasil desde 1986. Jornalista e documentarista. Se perguntam hoje para ela sua nacionalidade, ela diz que é angolana e brasileira. Mãe de 2 filhos lindos, ela é exemplo de mulher resiliente, independente, guerreira. É ativista pela causa negra e luta contra o racismo. Cadiege já trabalhou na principal emissora pública de Angola e atualmente é repórter e produtora aqui na TV Suprem. Bem-vinda, querida. É uma honra te receber no Papo Suprem. Olá, Janaína, obrigada à TV Supra pela oportunidade da gente poder estar aqui trocando umas ideias. Olá, você que está aí em casa acompanhando o programa Papo Suprem. A honra é toda nossa, Marisol. Mari, você é tirada do seu país ainda quando criança, por causa da guerra que dividiu Angola por quase 30 anos. Quais são as memórias desse período? Então, Janaína, eu acho que as memórias desse período são as memórias de qualquer criança que mora num país africano, né? Angola é um país de clima tropical, né? Neste momento, por exemplo, o clima em Angola se assemelha muito ao clima de Brasília. Durante o dia temos um solzinho, um calor, e à noite, de manhã, temos aquele frio. Então, eu tenho lembranças, por exemplo, de mergulhar em rios. Eu tenho lembranças porque a gente morava numa aldeia e o meu pai era o chefe da aldeia. Ele tinha algumas fazendas de café e eu me lembro muito quando a gente deixava a aldeia por um certo período e ia para ajudar na colheita de café. Eu me lembro, por exemplo, porque o café é estendido assim, né, num espaço, e depois, durante o dia, você vai virando com uma espécie de rodo, sabe? Aí faz tipo uma estrada, vai assim, depois volta, vai, volta. Aí quando você olha, parece que você construiu algumas estradas, né? Então, essa é uma lembrança muito forte. E uma lembrança boa, né? Uma lembrança boa. Feliz. De infância. Outra lembrança é a presença da minha mãe, que, repito, eu acho que é a lembrança de qualquer mulher africana, que ao voltar da lida, ela sempre carregava alguma coisa na cabeça. Podia ser uma bacia de água, podia ser um feixe de lenha. Outra coisa que eu me lembro muito, o cheiro da terra. E, claro, as brincadeiras de criança com os meus irmãos, os meus amigos, né? Memórias que, se eu durar 200 anos, Janaína, elas vão permanecer. Pessoal, embora você tenha o que é muito bom, você tem essa lembrança boa da sua infância, de certa forma ela foi interrompida no período da guerra. Você, nesse período, se perde dos seus pais, é levada para Portugal, em Portugal é adotada por uma família que você não conhecia e, pior, uma família que passa a te maltratar de todas as formas. Uhum. E mesmo assim você continua com tantas lembranças que são doloridas, você continua com esse brilho nos olhos, esse sorriso, essa autoestima, que com certeza, isso eu falo por mim, é inspiração para muitas mulheres. Antes de te perguntar sobre a sua experiência em Portugal, com essa família que depois te trouxe para o Brasil, tem uma frase que eu li da sua história que me chamou muita atenção e eu gostaria que você comentasse para a gente. Você fala, dali em diante, não seria mais uma negra entre tantos negros. Seria uma negra em um país de brancos e isso fez e ainda faz toda a diferença.
Então, indo ainda às lembranças, às boas lembranças, é importante dizer que a guerra, né, a forma como uma criança ou mesmo um adulto é arrancado do seu país, é uma coisa violenta, é uma coisa marcante. Mas a vida me ensinou que o sofrimento, ele deve ser como uma mola propulsora para que você avance. Você não pode cultuar o sofrimento. Você não pode fazer com que ele calcifique, porque senão a sua alma não desenvolve ou a sua alma não tira os véus. Eu vou querer que você fale mais sobre isso, inclusive porque daí surgiu o do luto, a luta. Mas espera um pouquinho, porque eu quero que você nos conte mais sobre essa sua frase. Como que foi sair do teu país, você criança, deixar os seus pais, nem se despedir, né? Porque você ficou perdida, vai para Portugal e lá você chega a um mundo totalmente diferente do seu. E você fala nessa frase, né? Você entra num país de brancos. Como que você se sentiu e como que você foi recebida, Marisol? Imagina uma criança, né, que primeiro entra num avião, né, não sabe que bicho é aquele, né? Passa algumas horas, 7, e desembarca em Lisboa, em março de 1976. Frio, 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 frio. Eu não sei o que aconteceu, que acho que esqueceram, já que a Cruz Vermelha apoiava. Esqueceram de nos dar roupa para podermos sair do avião. Então, olha o primeiro choque. O clima, nada favorável. E aí, é claro, vêm os olhares. Mas eu digo que, como eu era criança, e toda criança, você sabe, por mais magoada que seja, ela sempre carrega em si aquela pureza, que é a falta de experiência, né? A falta de convivência. E então, os olhares não percebia, mas também não era preciso, Janaína, porque o sentimento de rejeição era verbalizado, inclusive por crianças, que vinha da onde? Essa verbalização, essas expressões vinham da onde? Com certeza que do lugar comum que é o lar, né? Com os adultos, pela educação de casa. Acho que isso se falava em 1800 e lá vai alguma coisa, não é? Que bom que nós evoluímos, né? Pelo menos achamos, né, Marisol? Assim, a gente já não vivemos mais numa sociedade com escravidão, mas, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade preconceituosa, excludente, né? Então, infelizmente, porque se você, em pleno século XXI, você ainda ter que, e isso eu vou te perguntar já adiantando essa pergunta, então eu gostaria que você comentasse e analisasse, assim, trouxesse para a gente a sua visão, e a gente volta depois um pouquinho mais no teu passado, mas já trazendo essa questão do preconceito nos dias de hoje. O racismo hoje, ele é tão sutil, ele tem cara, Marisol? Bem cara, entendeu? Agora, o que acontece? Como ele é muito sutil, às vezes até você reagir a um ato de racismo, já passou, e quando você vai reagir, você percebe que às vezes você está sozinha em torno, porque, não, isso é mimimi. Não, os negros gostam de se fazer de vítima. Ou seja, você sofreu uma ação de violência e você ainda é tido como vitimado, entendeu? Como se você
estivesse se fazendo de vítima, sendo que o ato aconteceu. Eu tenho uma filha e tenho um filho. Toda vez que os meus filhos saem, vocês não imaginam a agonia de uma mãe. Agora alguém há de dizer, sim, mas uma mãe branca também tem essa agonia. É claro que ela tem. Mas qual é o biotipo descrito pela polícia que tem que ser parado sempre que aparece? Negro, cabeludo, e ainda tem o tal do kit, né? Kit peba. Se estiver usando um casaco com um capuz, se estiver usando chinelos e uma bermuda, só por isso é suspeito. E o que falta para a gente mudar essa realidade, Marisol? Eu sempre acho, Janaína, que se é possível, que tem que ser mesmo a partir de uma consciência coletiva. Porque realmente eu acho, Janaína, que não adianta eu estar falando aqui, entendeu? Não adianta eu estar na minha sala de aula, falar com uma comunidade negra. Eu acho que aí é um desabafo e um compartilhar, né? Das nossas dores, das nossas mágoas, dos nossos trunfos, dos nossos amores, não é? Mas eu preciso sair daí e fazer o trabalho fora de casa. Nós estamos em 2018. Não preciso nem ir muito longe, entendeu? No nosso convívio, no nosso dia a dia, nós temos pessoas com histórias assim e que ainda não tem esse respiro, não tem esse sorriso largo. Então, 2 elementos fundamentais no meu nascimento, no meu pertencimento enquanto mulher negra, o movimento negro e o teatro. Muito bom. Nós estamos terminando esse primeiro bloco do Papo Suprem, que é um programa produzido pela TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária, com a documentarista e jornalista Marisol Cadiege, uma mulher de garra. Não sai daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem com a jornalista e documentarista Marisol Cadiege. Marisol, a sua história, do luto à luta, a história de 3 continentes marcados pelo racismo, te deu um prêmio. Divide com a gente esse prêmio. Muita gente incentivou, inclusive eu estava passando uma temporada, ainda não estava morando definitivamente no Brasil, né? Apesar eu moro no Brasil por etapas, não é? Então, numa das etapas, incentivada por muitas pessoas, principalmente pela jornalista Mayra Street, né? Nossa queridíssima, incentivou bastante, então resolvemos fazer esse texto que ganhou o primeiro lugar na categoria de redação. E, claro, é um prêmio, né? O prêmio, ele vem sempre coroar a história ou de vida ou profissional de uma pessoa, mas eu acho que o mais importante é que não é porque você ganhou o prêmio que já é o maioral, né? Pé no chão e continuar a trabalhar. É um prêmio que a gente dividiu com muita gente, né? Com os meus filhos, com os amigos, os colegas de trabalho. Eu me lembro, por exemplo, a TV Super esteve lá fazendo uma reportagem, já que eu estava em Angola e não pude vir receber o prêmio. Aí os meus filhos foram lá e receberam. E quais os planos para o futuro? Planos para o futuro, Janaína, são tantos. Enquanto eu estive em Angola, e a semelhança desse programa, eu também falei em alguns canais de comunicação de Angola. E então, muitos angolanos na rua me cobravam o livro, o filme. Você é uma de nossas filhas, nós queremos ver você no ecrã, né? Então,
Nossa, já são vários debates, várias reflexões em torno de tornarmos o texto num livro e num documentário. Então, vamos aguardar e que as coisas melhorem, né, para que a gente possa, de fato, inscrever isso num projeto e, se contemplados, a gente realizar o documentário. Você é documentarista. Qual é o seu maior desafio nessa área? E nessa área nasceu o Olhar de Lua Pequena. Como que nasce esse projeto que reúne aí várias obras cinematográficas suas? Tá. O maior desafio no momento é dar visibilidade à mulher negra, cineasta, produtora, que tanto é invisibilizada no audiovisual brasileiro. Porque se formos ver das produções cinematográficas nacionais, o número de negros é mínimo. E o das mulheres é ínfimo. Quer dizer que esse meio do glamour, do cinema, do documentário, da produção, a mulher negra, mais uma vez... Você entrou nessa minoria, então, assim, você está dentro dessa estatística, infelizmente, ainda baixa. O que você... Fala um pouquinho desses projetos, esses produtos audiovisuais dentro do projeto Olhar de Lua Pequena. Então, quando eu fui para Angola, em 2007, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da televisão pública de Angola. E mesmo em Angola, eu, até então, a única documentarista. Uau. E, claro, inspirada no meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz um documentário de 26 minutos, então, quando eu cheguei lá e me perguntaram qual seria a minha veia, né? Eu disse, não, eu quero fazer documentários. Aí, documentário, mas em quê? Eu disse, não, eu quero documentar a cultura do povo angolano. Porque eu acho que penso que um povo que não conhece a sua cultura, ele facilmente será dominado. Enquanto você não aceitar o que é seu, o outro vem, te domina e ainda toma aquilo que é seu, né? E ainda é capaz de batizar como dele. A história conta isso muito bem, não é? E então, estive em Angola 10 anos. Trabalhando na principal emissora, né? Aliás, a única televisão pública de Angola, né? E também passei por vários programas de entretenimento. Passei por projetos importantíssimos dentro da televisão pública de Angola, mas o meu amor, é o documentário. O que me dá brilho aos olhos é o documentário. E aí eu consegui fazer alguns documentários e até... por exemplo, tem duas temáticas que muita gente não trabalhou. Um deles é a zungueira. O documentário se chama Zungueira, a Força que Nunca Cansa. Ele não esteve na mostra, que eu vou falar sobre ela já já. Mas por quê? Antes de eu morar em Angola, e eu ia lá, me impressionava ver as mulheres... Mais uma vez, remetendo à memória da minha mãe, né? Via aquelas mulheres carregando as bacias, com filhos às costas. E, às vezes, eu andava de um lado, andava do outro, cruzava com a mulher. Eu dizia, meu Deus, mas essa mulher, né? Ela anda o dia inteiro, né? De volta ao Brasil, fui fazer pós-graduação na Universidade de Brasília, na UNB. Então, eu resolvi que esse seria o meu tema.
Você fez pós-graduação em audiovisual? Não. História cultural. História cultural. Identidade, tradições e fronteiras. Então, resolvi fazer isso. Fiz a tese e, posto em Angola, eu achei que era o momento, então, de eu realizar um documentário sobre as zungueiras. E fiz. E hoje ele passa em Angola, principalmente quando é numa data alusiva à mulher angolana. Tá? Uma coisa muito interessante. O outro, posso dizer que é a minha assinatura, porque a gente vai crescendo, não é? É o Xingue Lamento, a força dos ancestrais. O Xingue Lamento, para nós aqui no Brasil, podemos remetê-lo à religião afro-brasileira, que é o candomblé. Como acontece também no Brasil, muita gente demoniza essa crença, mas por não conhecer. Não conhecer a história. Não conhece a história, não sabe o que é. E eu, como uma filha de África, e em busca... É uma forma de você, inclusive, honrar os teus ancestrais, né? E em busca de ferramentas para que eu possa falar sobre o meu povo. Porque durante tantos anos, quem escreveu a história do povo negro não foram os negros. Então, quando existe uma filha de África disposta a escrever a história do seu povo, através do olhar fílmico, né, eu acho que é o momento. Então, eu fiz esse documentário e entre outros. Que foi exibido no Brasil, Marisol? Foi exibido no Brasil na mostra O Olhar de Lua Pequena. Eu gostaria de falar, e de repente até, não sei como é que está o tempo aí, terminar por aqui, por que o olhar de lua pequena? Porque Kadieje, que é o meu sobrenome, ele significa exatamente isso, lua pequena ou folha pequena levada pelo vento. E um irmão meu, quando eu estive, agora recentemente, ele diz, e você é a personificação do nosso sobrenome, porque você foi a folha pequena levada pelo vento e que deu frutos e ainda voltou. Que lindo! Então, por isso, o nome da mostra, que, lógico, mostrou o meu olhar sobre Angola através de 3 documentários. A mostra esteve em cartaz aqui em Brasília. Esteve em cartaz em Brasília durante 3 dias, na Universidade de Brasília, onde foram exibidos 2 filmes meus, documentários, ou seja, Xingue Lamento, A Força dos Ancestrais e Khoisan, na alma, no rasto e no rosto da alma dos Khoisans do Cunene. Isso é um grupo étnico que existe no sul de Angola, que eu documentei. E esses filmes, inclusive, o Xingue Lamento, ele esteve na Mostra de Cinema Negro em Cuiabá, Mato Grosso, teve na Mostra de Cinema Negro em São Paulo, né? Então, eles estão andando. Eu é que ainda estou aqui, mas os filmes, e eu acho que é importante. Se a gente fez, é para distribuir o saber, não é para levarmos para o outro plano. Exatamente, Marisol. Foi uma honra te receber no Papo Suprem, que é um programa que ela produz, gente. Então, assim, uma honra gigantesca. Eu espero realmente, antes da gente começar a gravar, eu te falei isso e reforço aqui agora com os nossos telespectadores também, que a sua história, ela eu precisaria de vários programas, uma série para falar da Marisol, dessa mulher extraordinária que você é. Então, muito obrigada, de verdade, muito sucesso na sua vida. Eu é que agradeço. Mas eu preciso dizer uma coisa importante, porque pelo depoimento, a carga, as pessoas às vezes podem achar que a gente não perdoa. Não, nós perdoamos. Podemos não esquecer, porque é natural, mas a gente perdoa e a gente segue em frente. Ganazambi Tatá. Exatamente, muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou. Lembrando que este programa já está disponível no canal da TV Suprem no YouTube, TV Suprem Brasília. Eu espero você
na próxima oportunidade. Até mais.